quanto amor há da parte de Deus para contigo. Aonde você estava ontem e onde você está hoje, e aonde você chegará amanhã. Porque não importa quem nós éramos, independente de qualquer coisa, o Senhor não hesitou em investir a vida de Jesus em cada um de nós, queridos. Por isso basta cada um de nós entendermos isto, e entendendo, tenhamos em nós um espírito de gratidão eterna ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Bom dia, queridos, graça e paz, amém? Pode se assentar um instante. Enquanto eu orava, eu me lembrei de uma certa vez, uma ministração de há muitos anos atrás. E naquela ministração, eu pude entender e fiz a seguinte pergunta: quem de nós investiríamos todo o nosso dinheiro, toda a nossa herança, a nossa riqueza, em uma empresa falida? Quem que cataria o seu dinheiro e investiria num banco falido? Quem é que faria isso? Certamente nós diríamos, e com muita certeza, que não. Se você não conseguiria investir o seu dinheiro, tudo que você tem, em algo que não te desse um retorno, certamente você não faria. Então a pergunta é: se você, sendo quem é, não faria isso, você acha que Deus faria? Você acha que Deus não sabia o que Ele estava fazendo quando Ele investiu em você? Quando Ele catou o filho dele e disse: olha, eu vou investir o meu filho na sua vida, em quem você é. Então muitas vezes nós podemos até entender que nós não somos nada, que nós somos incapazes, que nós talvez até nem temos mais esperança. Mas se o próprio Deus confiou em nós, por que é que nós não vamos confiar? Por que é que nós vamos continuar achando que nós não servimos para nada e que nós não somos ninguém? Deus não iria fazer um investimento tão alto assim em mim e em você, se Ele soubesse que nós não daríamos resultados. Amém? E por isso, quando eu orava, eu lembrava disso. Eu falava: Senhor, quanto investimento o Senhor fez em mim. Por isso hoje eu sou grato ao Senhor, porque mesmo eu sendo quem eu era, talvez uma pessoa lá atrás sem perspectiva de vida, quantas pessoas não olharam para mim e disseram: esse aí não vai dar nada, esse aí não vai ser ninguém. Eu tive momentos assim que muitas pessoas não acreditaram em mim, mas eu tive também algumas pessoas que acreditaram em mim, e o maior de todos, o Senhor, acreditou em mim. E o Senhor está acreditando em você, querido. Por isso não desanime, não desanime. Amém? Glória a Deus. Nessa manhã eu quero começar dando alguns recados, porque depois chega o final e a gente atropela tudo e acaba não falando, e falando tudo errado. Amém? Primeiramente, vocês viram uma cadeira ali. Pode olhar ali, vocês vão ver uma cadeira, vão dizer: nossa, essa cadeira é mesmo antiga, né? Já ouvi gente dizendo: é a cadeirinha da vovó. Amém, queridos? Eu não me lembro quanto tempo faz, eu não sei se foi o ano passado ou se faz 2 anos, 1 ano e meio. Eu me lembro que eu estava exatamente aqui, nesse lugar aqui, e de repente estava tendo louvor e o Senhor me disse: hoje eu estou estabelecendo o meu trono aqui. E quando terminou o louvor, eu falei isso para a igreja. E eu disse: queridos, eu não sei, mas nós vamos comprar uma cadeira e nós vamos colocar um trono aqui.
aquele momento veio sobre mim, abatou-se sobre mim algo em que a gente começou a pensar assim, olha, será que isso daí as pessoas não vão começar a pensar que é misticismo, que é algumas coisas assim? E eu confesso que eu tentei me justificar aquilo que o Senhor estava falando. E eu comecei a falar com algumas pessoas em particular, tentando dizer o porquê que o Senhor havia mandado a fazer aquilo. E o Senhor imediatamente me disse, não precisa falar nada. Sou eu. E aí eu parei, não falei mais para ninguém, não conversei com mais ninguém. E confesso que eu também esqueci. Tipo assim, esqueci, mas estava aqui dentro. E sempre que eu procurava, ou estava em algum lugar, eu olhava algumas cadeiras e eu queria assim, o Senhor tinha falado para mim que tinha que ser uma coisa totalmente diferente, muito diferente de tudo que você já se viu, que não era uma cadeira comum. E foi passando-se o tempo. Mas há um mês e meio atrás, eu cheguei em um cliente e eu fui ao estoque para contar as mercadorias. E quando eu entrei num lugar lá no ambiente que tem o estoque dele, eu vi essa cadeira. E quando eu vi essa cadeira, eu disse, essa é a cadeira. E eu falei assim, eu não vou comprar. Ele vai ter que me dar em oferta. Eu vou pedir essa oferta para ele. Ele vai me dar isso aí. Eu falei desse jeito, eu não vou comprar, ele vai me dar. Ele nunca me deu nada, mas agora eu vou pedir. Também nunca tinha pedido, né? E nisso eu fui lá nele, entrei na sala dele e tal, fiz o meu trabalho, tirei o pedido e fui embora. Esqueci da cadeira. E fui embora. E não me lembrei mais. Aí um dia eu estava aqui orando, num desses dias que a gente sempre está aqui, e o Senhor me fez lembrar da cadeira. E eu peguei e mandei uma mensagem para ele, disse, olha, eu estive aí a última vez aí, e eu vi uma cadeira lá, e eu vou te pedir uma oferta. Eu nunca te pedi, mas eu quero que você oferte ela. Existe algo que nós precisamos fazer, e essa cadeira precisa ser uma oferta, porque nós vamos colocar na igreja. E ele disse assim, espera um minutinho, daqui a pouco eu te respondo. E ele foi falar com a esposa. E aí ele me retornou dizendo, olha, a Fabiola, que é o nome dela, disse assim, ela falou, se for para a igreja, pode levar. Para outra pessoa não, mas para a igreja pode levar. E eu peguei e fiquei tranquilo. Ele falou, você vem um dia e passa e pega. Até aí está tudo normal, queridos. Eu não estava me lembrando de nada. E essa semana, quando eu estava voltando de viagem, eu lembrei e falei, eu vou passar lá, meu carro estava vazio. Eu falei, eu vou pegar. E quando eu chegando nele, o Senhor me fez lembrar todas essas coisas. O Senhor disse para mim que essa cadeira era a cadeira do altar, que era para ser. E eu peguei e contei para ele a história. E eu falei, você não sabe, cara. Essa cadeira ela vai ficar no altar. Porque um dia Deus falou assim, assim e tal. Eu contei a história para ele. Ele falou, nossa, que linda. E aí ele contou a história da cadeira. Ele disse, essa cadeira é a 4ª geração. Isso era da bisavó, da tataravó, que passou para a bisavó, que passou para a avó e agora passou para a Fabiola. E estava guardada lá num lugar, lá no sítio lá. E esses dias de repente eu vi ela lá parada e eu falei, não, eu tenho que tirar daqui antes que as crianças vão estragar essa cadeira. E foi o dia em que eu levei ela pro depósito. E ela disse que se é para a igreja, estava liberada. Então, queridos, nós vamos restaurar essa cadeira. E essa cadeira ela vai ficar aqui no altar. E eu quero dizer que ninguém pode sentar nessa cadeira. Se alguém sentou até ontem, sentou. Quem não sentou, não sente mais. Amém? Porque eu sei que alguns já sentaram. Olha que legal, cadeirinha de balanço. Amém? Mas não tem problema. Mas de hoje em diante, vocês vão saber. E aí nós temos a tenda. Que o Senhor também nos falou e nos disse, olha, eu quero uma tenda na igreja. E aí vem a mesma coisa, vem os mesmos questionamentos, eu perguntando para Deus e falando, Deus, eu não quero começar a colocar um monte de coisa na igreja, porque daqui a pouco vai ficar. E eu falei, Senhor, eu não quero. E Deus disse, eu quero que você faça. Ela não vai ficar permanente, ela vai ficar por um tempo. E nós estamos então providenciando. E esses dias eu fui numa igreja,
E eu vi uma tenda e a pastora da igreja, ela falou: você já viu a tenda que está lá em cima? Eu falei: não, nunca vi. Ela falou: vamos lá, vou te mostrar. E quando eu cheguei assim, que eu olhei a tenda, o Senhor disse: eu quero que você faça. E a tenda da igreja dela ficava aberta e as pessoas entravam. E naquele momento eu virei para ela e disse assim: olha, fecha essa tenda. Ninguém entra aí. Isso não tem livre acesso. Só entra aí quem Deus permitir. E quem Deus falar para você deixar entrar. Fora isso ninguém entra. Aí ela foi lá e fechou a tenda. E daquele dia em diante, aí o Senhor mandou, falou: olha, eu quero que você faça. E nós estamos fazendo. Não sei quando. Tudo que nós fazemos tem um tempo. A gente vai fazer no tempo de Deus. Não façamos nada correndo como foi a cadeira. Isso faz um ano. A gente só fala: Deus falou e vamos fazer. E no tempo de Deus. Então, em breve a tenda vai estar aí. Vai ser a mesma coisa. Essa tenda vai ficar por um tempo. Mas ela não vai ter livre acesso também. O acesso a ela, quem vai dar é Deus. Pastor, mas quem que o senhor vai falar? Eu não vou falar ninguém. A não ser que Deus fale comigo. Mas se Deus falar com você, você tem o acesso de entrar. Mas saiba que você está entrando num lugar que é santo. Aí é você e Deus. Eu não terei responsabilidade nenhuma sobre isso. Amém? Mas quando eu coloquei a cadeira ali, o Senhor disse que o primeiro lugar que essa cadeira vai estar é dentro da tenda. Então eu vou levar para restaurar, e quando a tenda ficar pronta, ela vai ficar lá dentro, por um período. Depois ela vai ficar no altar. Amém? Estou dizendo isso por quê? Porque nós somos proféticos, queridos, e nós não fazemos atos proféticos, mas os nossos atos são proféticos. A gente vive profeticamente. E Deus vai nos levando nesta toada aí. Amém? Quinta-feira agora nós teremos a hora do testemunho. Amém? É uma live que nós fazemos, Deus também falou conosco. Fizemos o mês passado, nós falamos que não tem data, é quando Deus fala. Então, é todo mês, é cada 15 dias, não, é o dia que Deus fala. Deus falou: é isso aqui, é pessoa tal, então eu pego e faço. Amém? Então a gente fala. Quinta-feira agora, a pastora Shirley estará trazendo aqui o testemunho dela. O primeiro foi o Vinícius, foi, glória a Deus, foi tremendo, foi maravilhoso. Até depois nós terminamos o testemunho do Vinícius, eu falei assim: acho que vou fazer a segunda parte, porque tinha muito mais coisas, mas vai ficar por uma segunda vez aí, a hora que Deus falar, porque nós descobrimos que existem muitas coisas ainda dentro disso. E assim vai ser com a pastora Shirley também, tenho certeza. Então, quinta-feira. Pastor, então nós vamos vir na igreja? Não precisam vir na igreja, vocês vão assistir através do Facebook. Amém? Não precisa vir aqui não. É só estaremos nós aqui e o pessoal que vai estar filmando. Mas é toda quinta-feira. É uma vez, é na quinta-feira, às 20 horas. Dia 13 do mês que vem, de julho, nós teremos aqui, Mesa das Mulheres? Mesa de mulheres, juntamente com Papo de Homens. Agora imagina Papo de Homens com Mesa de Mulher, o que acontece? Palavra de Deus e final comelança. Amém? Então nós estamos preparando aí. Então os homens estão convidados, as mulheres também, todos estão convidados para dia 13 de julho. Vamos estar falando mais sobre isso. Dia 24 de agosto nós teremos o nosso 5º aniversário. Queridos, eu estava falando ontem, nós fizemos o 1º, 2º, 3º e o 4º. Foram maravilhosos, cada um foi. Mas esse aqui eu não sei porquê, mas dentro de mim o Senhor está criando uma expectativa muito grande, uma alegria que eu não tive até então. E eu sei que vai ser assim algo sobrenatural. Vai ser algo maravilhoso. Vai ser um dia só. Nós já fizemos aniversário de um mês inteiro, já fizemos aniversário de 3 dias, mas esse será no sábado, no dia mesmo, e vai cair justamente no dia do aniversário da igreja. Amém? E nós estamos assim esperando e vendo, e eu sei assim, eu não posso dimensionar para vocês, mas eu vejo no espírito assim algo realmente fora da casinha. Amém? Muito tremendo. Então já cria essa expectativa, esteja conosco, convide mais pessoas, vai ser poderoso. Amém? Em breve, quando eu falo em breve, também a mesma coisa, não sei quando, mas em breve nós teremos adoração no lar. Amém? É algo que o Senhor já vem falando comigo para fazer alguma coisa dentro dos lares.
Então essa vai ser o tema, esse vai ser o nome. O Senhor já deu mais ou menos o que nós vamos fazer. E vai ser adoração no lar. O primeiro vai ser na minha casa. Só estou esperando Deus dizer o dia e a hora. Amém? Aí nós vamos estar lá. E depois nós vamos estar fazendo nas outras casas. Conforme o Senhor vai falando, a gente vai fazendo. E talvez a sua casa seja o próximo lugar aonde nós vamos estar ali adorando a Deus. Então é adoração no lar. Amém? Aos sábados nós estamos aqui, eu estou aqui, algo que Deus colocou no meu coração também, tá? Eu estou aqui ao sábado com o pastor, eu estou aqui das 9 às 11h30, e se você quiser vir aqui estar conosco, tomando um café, batendo um papo, ou tiver alguma coisa para conversar, pastor, quero falar com o senhor, pode vir, nós estaremos aqui. Ontem nós estivemos aqui, esteve alguns irmãos que apareceram aí, tomar um cafezinho, e foi tremendo, amém? Foi assim, realmente um tempo de honra, um tempo assim de maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que chega de recado e vamos à palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês o seguinte: o Senhor Ele está fazendo coisas tremendas e maravilhosas neste lugar. E o Senhor vai fazendo e nós só vamos andando, nós entramos em um caminho e estamos caminhando, e o Senhor vai fazendo e Ele vai nos mostrando e Ele vai nos posicionando. Então cada coisa que acontece conosco, pelo menos eu tenho visto assim, eu não sei você, mas o Senhor tem me levado em algumas situações, em alguns lugares, e quando eu vivo aquilo e vejo aquilo me indica que nós estamos indo no caminho certo, na direção certa. E eu não sei porquê, mas nós tivemos 4 ministrações aqui, essa é a 4ª ministração, e eu até então não tinha percebido isso, mas ontem quando eu preparava a mensagem de hoje, o Senhor me fez ver isso. A primeira ministração que nós fizemos foi ouvir a voz do céu. Se lembra disso? Vocês se lembram? Quando nós ministramos aqui, que nós precisamos aprender a ouvir a voz do céu, porque a voz da terra é uma voz momentânea e que nos traz aflições, desespero, mas quando a gente ouve a voz do céu, nós não nos envolvemos mais com a voz dessa terra, com as coisas que estão acontecendo, e aí nós passamos a viver as coisas do reino de Deus. Aí em seguida, a seguinte mensagem foi viver em obediência. Lembra que nós precisamos viver em obediência? A 4ª mensagem foi rasgando as páginas. Foi a semana passada. Essa não foi o tema da mensagem, mas isso foi algo que ficou gravado no meu coração, quando a pastora Shirley disse assim que nós vivemos a nossa vida, e chega a determinados momentos que a gente olha para a nossa vida, aquilo que nós escrevemos está tudo errado, e não há como rasurar. Durante muitos anos nós ficamos rasurando, rabiscando, tentando reescrever, mas aí o Senhor disse assim: rasga as páginas e começa de novo. Amém? Então você começa a ver que é uma sequência. E a ministração de hoje é: se Deus não for a prioridade da sua vida, Ele precisa ser a prioridade da sua vida. Amém? Se você não souber priorizar a Deus, você não vai saber priorizar o céu. E nós precisamos ter isso como prioridade. E essa palavra surgiu de uma conversa com um irmão, também aqui. Eu estava conversando no primeiro dia que eu vim no sábado, esse irmão apareceu aqui. E naquilo que nós estávamos conversando, eu disse isso para ele. Eu já havia dito isso a uma pessoa naquela mesma semana, mas depois eu disse ao irmão, falei: irmão, se Deus não for prioridade na sua vida, o céu também nunca será. E ontem esse irmão voltou aqui só para me dizer: pastor, depois que o senhor disse isso para mim, eu tomei uma atitude. A minha prioridade é o céu. A minha prioridade hoje é Deus. E eu fiquei muito feliz por isso. E isso só confirmou aquilo que o Senhor já estava falando no nosso coração. E o Senhor ficou essa semana toda falando isso, falando comigo, por diversos momentos. Houve momentos, como eu digo, queridos, nós somos humanos. Nós não podemos arrancar a nossa humanidade. A nossa humanidade, ela faz parte da nossa vida. E nós somos humanos. Por mais que nós ouvimos o céu, por mais que nós vivemos o céu,
nós não podemos esquecer que existe humanidade. Por mais que eu estou vivendo o céu, eu quero dizer para vocês que eu tenho medo, que eu tenho expectativas, que eu tenho ansiedade, que eu também fico aflito. Mas como é entender tudo isso e viver tudo isso? E essa semana eu também passei por isso, e o Senhor, foi uma semana muito abençoada, onde o Senhor trabalhou de uma forma muito, muito carinhosa na minha vida. E eu tenho assim já sou apaixonado pelo Senhor, mas a cada dia eu me apaixono mais por Ele, por ver isso, por ver esse carinho dEle comigo, por ver esse tratamento, por ver esse ensino, por poder permitir ao Senhor me instruir e me mostrar e falar comigo: filho, olha aqui, a sua vida é isso, isso é o que você está vivendo, isso que é para você viver, isso é o que você viveu durante todo esse tempo. Isso é a sua vida. Você não precisa deixar de ser. E ontem também eu disse isso ao irmão, saiu coisas proféticas da minha boca, e eu disse assim: você não precisa deixar de ser quem você é. Olha para a pessoa que está do teu lado, você não precisa deixar de ser quem você é. Você só precisa melhorar isso. Você não precisa deixar de ser o Fernando, você vai ser o Fernando. Quando Deus está falando para você se transformar, Deus não está falando para você deixar de ser o Fernando. Deus não está dizendo para você deixar de ser o Charles, o Felipe, a Shirley. Deus está dizendo: você é e você vai continuar sendo você. A única coisa que você precisa fazer é melhorar isso. É melhorar o Fernando que há em você. É melhorar o Felipe que há em você. É melhorar a Fernanda que há em você. É melhorar o Tirso que tem dentro de você. É só isso. Então essa é a nossa humanidade. E o Senhor tem falado isso comigo. E o Senhor falou muito forte comigo essa semana. Então eu pude ver que teve momentos que eu fiquei ansioso. E eu falei: Deus. E o Senhor falou: calma. Olha para o céu. Olha para mim. E aí você esquece a terra e você olha para Deus e você vive. Porque a terra é para nós vivermos somente, queridos. Ela não é o nosso lugar de habitação, o nosso lugar de vida eterna. A terra não é eterna, o céu é, a terra não, queridos. E às vezes você fica querendo eternizar a terra, querer eternizar aquilo que você está vivendo. Não eternize as coisas na sua vida, a não ser Deus, a não ser as coisas que Deus está te falando. Se Deus não for prioridade na sua vida, o céu também não será, querido. Se Deus não for a prioridade da sua vida, o céu nunca será prioridade para você. E talvez você perca Ele por Ele não ser a sua prioridade. João 6,8, esta é a palavra. Está escrito, 668, tá? Não é 68 não, é 668, desculpa. Às vezes eu dou o endereço, mas o número é errado. O endereço está certo e o número está errado. Aí você não acha a casa. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tendes a palavra de vida eterna? Uau! Que resposta é essa? Que resposta é essa? Quem é que pode dar uma resposta dessa? Aí você começa a entender que se você não priorizar as coisas de Deus na sua vida, se ela não for prioridade, o céu também não será. Não viveremos a vida que o céu nos oferece enquanto nós não priorizarmos Deus. Querido, você nunca vai viver as coisas que o céu tem para você se você não priorizar Deus. Não tem como viver. Durante anos eu vivi a minha vida, fiz tudo que eu tive que fazer como humano, como ser humano, querendo resolver uma coisa aqui, outra ali, outra aqui, e você para pensar. Hoje no tempo que eu estou vivendo, quando eu começo a lembrar, eu disse: meu Deus, quanto remendo, quanta página rasurada eu fiz, e quanto remendo eu fiz, querendo viver a minha própria vida,
e trazer Deus para avaliar a minha vida como meu aval. Queridos, quantas pessoas não quer que Deus avalie ou avalize, né? Dê ali um aval ali de ok para uma vida que você está vivendo e que você criou, que foram expectativas suas, que foram a maneira que você quis viver, que você achou que estava certo, que estava tudo bem. Quantos dias na sua vida você não quis ajudar Deus? Deus quer fazer algo na tua vida e você está querendo, não, deixa eu dar um jeitinho aqui para ver. Esse jeitinho na verdade é uma acomodação nossa, de querermos fazer as coisas que fiquem bom para nós. Nós nunca priorizamos o céu, sempre priorizamos aquilo que nós queremos e que nós somos. Por isso a gente fica dando jeitinho. Não, se eu fizer desse jeito vai dar certo, se eu fizer desse jeito, pare. Eu parei com isso. Durante muitos anos da minha vida eu fiz isso. Não vou fazer isso aqui. Aí você cria uma expectativa, você cria uma história, você desenha algo e você, não, vai dar certo. Aí chega lá na frente e não dá. E olha que você já deu até testemunho de que foi Deus que deu. Foi Deus que fez. As coisas estão dando certo. Deus está me abençoando. Está uma bênção a minha vida. Deus está comigo porque está dando certo. Queridos, eu sempre já falei isso aqui. Nem tudo que está dando certo na sua vida significa que Deus está lá. Às vezes está dando certo porque você está fazendo certo, porque você está trabalhando para isso, porque você está gastando o seu tempo, a sua vida, a sua energia para dar certo. Mas quando é Deus que está fazendo, você sabe. Você pode até planejar, querido. O planejamento é seu, você pode planejar. Mas a execução é de Deus. Se você não entender que é Deus que vai executar, você vai tentar executar, e nem sempre quando você for executar, vai dar certo. Mas quando as coisas estiverem dando certo, fique feliz. Mas Deus vai estar sinalizando, dizendo, olha, é esse o caminho, é assim mesmo, está certo. Deus está me levando a alguns lugares para dizer para mim, olha, o que você está fazendo não está certo. É aí mesmo, esse é o caminho. Nascemos para conquistar algumas coisas, então você sempre irá trabalhar para isso. Quando nós nascemos, nós entendemos, eu nasci porque eu preciso conquistar alguma coisa. Então enquanto você tiver esse questionamento de conquista, que foi algo que foi criado em nós, por conta da religiosidade, por conta da religião, por conta de quantos e quantos anos nós não fomos doutrinados a isso. Não, você precisa conquistar. Não significa que você não tem que conquistar. Preste muito bem atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo contra. Não, então não vou fazer mais nada, que eu não preciso trabalhar e não preciso conquistar nada. Precisa. Mas da maneira certa, da maneira correta. Não achar que tudo que você vai fazer é pela fé. Não, pode fazer, irmão. Vai fazer que é pela fé, faz pela fé. Queridos, quantas vezes nós não abusamos da nossa fé? Fizemos coisas que nós sabíamos que era a nossa vontade, mas era a fé que estava nos movendo. Mentira, enganação. A fé não é para isso. A fé é para você crer em algo que Deus está te dando, em que Deus está te falando, em que Deus está te posicionando. Então nós nascemos, sim, nós nascemos para conquistar. Mas enquanto isso for uma prioridade na minha vida, eu só vou trabalhar para isso. Quantas pessoas não estão trabalhando para isso? Quantos homens e mulheres não gastaram a sua vida toda para conquistar as coisas? E hoje chegaram na sua idade, na sua velhice, e todo o dinheiro que ele gastou a vida toda para conquistar, esse dinheiro hoje não consegue devolver a vida que ele gastou. Talvez esse seja o motivo para você ficar preso na terra. A conquista, ela só vai te prender às coisas, em coisas, queridos. Então enquanto eu estiver pensando nisso, a multidão nunca entenderá as coisas eternas. A multidão nunca vai entender as coisas eternas. Foi exatamente, tudo isso eu estou falando para chegar exatamente no texto
em que Pedro fala isso. Quando estava ali a multidão toda reunida, Jesus estava passando para eles, dizendo a eles as coisas que iriam acontecer. Jesus estava passando as últimas instruções para eles, dizendo: olha, eu estive com vocês aqui na terra, aconteceu milagres, vocês viram, dei o pão para vocês quando vocês queriam, realizei milagres, mas agora chegou a hora, está chegando o fim. Eu imagino que esse momento de Jesus é exatamente o momento em que nós estamos vivendo hoje na terra. O Senhor estava dando as últimas instruções, dizendo para ele: olha, é chegado o tempo de nós tomarmos uma decisão e de nós termos uma atitude. Então Jesus está falando sobre eles, para eles, sobre a cruz, sobre o que será, como será a morte dele, a ressurreição dele. E ele está dizendo tudo o que vai acontecer. Mas a multidão estava ali, tinha muita gente ali. Mas essa muita gente que tinha ali, o que elas queriam? Ouvir o que Jesus estava dizendo, ou queriam conquistar alguma coisa? Eles queriam conquistar. Eles queriam algo somente para aquele momento e para eles. Por isso eles não entenderam o que Jesus estava dizendo. Por isso aquilo que Jesus estava falando para eles era muito pesado. Eles estavam sentindo um peso. A multidão não consegue entender as coisas eternas. Eles não estavam entendendo o que o Senhor estava falando, como acontece hoje. Há muitas pessoas que não entendem o que o Senhor está dizendo, o que o Senhor está preparando para esse último tempo, para esse fim. E aí então eles começam a dizer, alguém pede a oportunidade, Jesus diz: pode falar. Ele falou: ó, eu vou sair daqui porque o que o senhor está falando é muito pesado. Sua palavra é muito pesada, eu não consigo entender. Isso aí não serve para mim, não foi isso que eu vim buscar. Não é isso que eu quero para a minha vida. Não foi isso que eu planejei para a minha vida. Aí pergunta para ele: você quer a eternidade? Sim, eu quero a eternidade, mas eu não quero pagar o preço da eternidade. Tem muita gente querendo ser salva, mas não quer pagar o preço da salvação. Tem muita gente querendo morar no céu, mas não quer pagar o preço do céu. E aí então eles começam a ir embora. Jesus simplesmente diz para eles: filhos, se vocês não querem o que eu estou te dando, vocês têm liberdade para ir embora. Isso significa que Jesus nunca prendeu ninguém a nada. Vocês são livres. E aí eles começaram a ir embora. E no meio daquelas pessoas, diz o texto, que os discípulos também foram. Uau, peraí. Os discípulos também foram? Mas e os 12? Os discípulos que eles estavam ali eram 70, porque Jesus tinha outros discípulos, não era só os 12. Os 12 eram o que permanecia com ele, mas tinha outros. Até mesmo aqueles que faziam algo para Jesus estavam dispostos a ir embora. O que eu entendo com isso? Quando eu olho para isso, eu vejo a igreja, eu vejo a saúde da igreja hoje. A multidão querendo ir embora, e aqueles que dizem ser discípulo de Jesus, que faz alguma coisa dentro da igreja, porque fazem, acham que já estão prontos, preparados. Mas quando Jesus começa a falar a realidade das coisas, ele entra no meio da multidão e vai embora também. Os discípulos também foram embora, não os 12. Só permaneceu os 12. Quem é que permaneceu? A igreja verdadeira. A igreja de Jesus, os 12. Aí Jesus chega para a igreja, e agora Jesus faz uma pergunta para a igreja. Não é porque Jesus não sabia, Jesus sabia da resposta. Jesus já tinha conhecimento de tudo. Mas quando Jesus faz uma pergunta para mim e para você, querido, quando Jesus faz um questionamento para mim e para você,
nunca é sobre ele, é sempre sobre nós. Jesus já sabe quem eu sou. Jesus já sabe quem você é. Quem não sabe é você. Por isso ele precisa te questionar. Não é para ele saber a sua resposta, é para você entender o que você está dando de resposta. Porque quando ele pergunta isso para os 12, Jesus não tinha dúvida sobre eles. Mas Jesus queria saber se eles tinham dúvida em relação a eles. Determinados momentos e situações que acontecem na sua vida, que talvez parece difícil, constrangedora, dolorosa, não é porque Jesus não sabe quem você é, Ele sabe. Ele só está dizendo para você, você precisa saber quem você é. Eu já sei em quem eu investi. Eu já sei por quem eu morri. Embora Jesus morreu para todos, mas Ele sabe para quem Ele entregou a vida dele. Jesus, quando entregou a vida dele, Ele deixou livre. Ele entregou para todos. Mas na verdade Ele sabe para quem Ele fez aquilo. Para os verdadeiros. Para aqueles que vão ter a resposta que Pedro teve aqui. Que quando ele disse, espera aí. Quando Jesus olha para os 12 e fala assim, e vocês? Não vão também? Aqueles 12 ouviram a mesma palavra que aquela multidão. A multidão vazou. Mas agora os 12 estavam entendendo. E Pedro então se levanta e diz, opa, peraí, Senhor. Pedro olha e diz assim, não, peraí, nós estamos entendendo. Parece loucura o que o Senhor está falando. Talvez o que nós estamos vivendo nesses dias parece loucuras. Para muitos é loucura. Mas quando o Senhor fala conosco, nós falamos, Senhor, nós estamos entendendo. Para onde nós iremos, se somente o Senhor tem a palavra de vida eterna? A multidão sempre buscará coisas. A multidão sempre buscará milagres, queridos. Vejam bem que quando Jesus está andando junto com a multidão, tem uma mulher com fluxo de sangue. A mulher vem no meio de toda aquela multidão. Jesus para e faz a seguinte pergunta, quem me tocou? Novamente a multidão não entende nada. Ninguém entendeu nada. Somente aquela mulher entendeu, porque foi ela que tocou. Só entende o que Jesus fala quem toca nele, querido. Andar no meio da multidão, você vai ficar perdido. Porque você sempre no meio da multidão vai estar buscando alguma coisa, vai querer algum milagre, vai esperar alguma coisa de Jesus, vai querer alguma coisa de Jesus. Então quem quer alguma coisa de Jesus nunca entende Jesus. Porque Jesus não é sobre ter um milagre, querido. Jesus não é sobre alcançar alguma coisa que me satisfaz. Jesus não é alguém a quem é que eu vou buscar para me satisfazer, para me trazer alegria. Jesus é alguém que eu vou tocar e tirar dele virtudes. O que você está vivendo, meu querido, nesse dia e nesse momento, está conseguindo tirar virtudes do Senhor Jesus? Se você não estiver tirando virtudes de Jesus, quando Ele perguntar alguma coisa, você vai estar que nem a multidão. Oh, que isso, Jesus? Olha o tanto de gente que tem aqui, é inevitável que as pessoas estejam te tocando. Você só vai ser mais um tocando em Jesus, querido, esperando alguma coisa dele. Seja alguém que vai tocar nele, mas que de fato vai tirar algo dele. Algo que vai transformar a sua vida, porque a vida daquela mulher foi transformada. Quando ela tocou no Jesus, não era só um milagre.
Não foi só o milagre dela parar, daquele fluxo parar. Foi o milagre de haver uma transformação na vida dela. A cruz é a ponte para a vida eterna. A cruz é a ponte para a vida eterna, querido. Você não vai conseguir atravessar para a vida eterna se não for pela cruz. É a ponte. Agora, a cruz, ela exige sacrifícios. A pergunta é: você está disposto a viver esse sacrifício? Ah, então tá bom, vou fazer um sacrifício, tá? Sacrifício. E às vezes você vive o seu dia a dia achando que você está humilhado. O Senhor falou isso comigo, olha o que eu vou dizer para você. Foi exatamente a resposta que o Senhor me deu desta semana. Quando eu não estava, eu estava tranquilo. Por mais que o mundo, por mais que tudo que estava acontecendo era algo desesperador. Quando eu saio para viajar, a minha esposa sempre liga: e aí, está tudo bem? Como é que está o seu dia? Eu sei que é uma preocupação da parte dela. No começo ela não entendia muito, mas agora ela está entendendo, graças a Deus, glória a Deus. Por quê? Porque eu disse para ela: olha, não é o que está acontecendo aqui, é o que Deus está fazendo lá. E ela já começou a entender. E quando ela me ligou, e eu disse: olha, o dia está como todos os dias. Normal. Não muito. Está normal, mas não como eu gostaria que estivesse. Mas não está dentro da minha normalidade, mas está dentro da normalidade de Deus. E nem sempre o que Deus está fazendo é o que eu estou querendo ou o que está me agradando. Porque às vezes pode estar acontecendo coisas que não são favoráveis, mas nem por isso deixa de ser Deus. Não é porque as coisas não estão acontecendo desfavoráveis na sua vida, significa que Deus não está ali, que Deus se recolheu e deixou você se virando com o diabo. Existem dias que eles vão ser desfavoráveis. Não vão ser muito bons não. Ah, mas Deus preparou esse dia horrível para mim. Não. Mas aquele dia horrível faz parte. É Deus querendo te tirar de um lugar e te pôr em outro lugar. É você que não entendeu. Aí o Senhor me disse: a sua humilhação é maior do que a humilhação da cruz? Às vezes você está se sentindo tão humilhado. Poxa, eu estou me sentindo humilhado por essa situação. Aí o Senhor te pergunta: isso que você está sentindo, essa humilhação que você está sentindo, ela é maior do que a da cruz? A humilhação que a cruz deu para Jesus é muito maior do que qualquer humilhação que eu e você vamos passar, queridos. Se você entender a humilhação da cruz, você vai ver que todo o tempo que te humilharam e toda a situação que te humilhou não é nada diante da humilhação da cruz. E se a cruz é a ponte que me leva para a vida eterna, então toda a humilhação que eu passei na minha vida e que eu me senti humilhado, ai meu Deus, estão todo mundo me humilhando, eu não aguento mais, a situação me humilha, o meu dia, o meu dinheiro, a minha situação financeira, estou me sentindo tão humilhado. Mas quando você olha para a cruz, você vê que esta humilhação não é nada. O seu desespero é maior do que o desespero da cruz? Você consegue entender, querido, a humilhação da cruz? Você consegue entender o desespero da cruz? Se a cruz é a ponte que te leva para a vida eterna, então você precisa entender que tudo que você está passando, quando você está indo para a ponte, não é maior do que a dela. Imagina quão desesperador foi a cruz para Jesus. Quanto desespero causou nele.
Espera aí que eu vou chegar lá, eu vou te dar a resposta. Deus me deu a resposta. A dor que você está passando ou sentindo é maior do que a dor da cruz? Você sabe quanta dor foi gerada na cruz? Para você achar que a dor que você está sentindo é grande, é imensa? Você sabe a sua aflição é maior do que a aflição da cruz? Você está aflito, está desesperado? Legal. Mas a sua aflição é maior do que a aflição que foi gerada na cruz? Ah, mas o meu dia está angustiado, estou angustiado. A sua angústia é maior do que a angústia da cruz? Quando você entender isso, você vai entender por que Jesus passou pela cruz. Quando o Senhor começou a falar isso no meu coração, quando eu estava naquele dia, talvez vindo sobre mim, eu não estava me sentindo humilhado, mas quase, sabe quando a situação parece que quer te humilhar? E o Senhor disse assim: peraí, isso que está começando a querer brotar no seu coração é maior do que o que eu vivi na cruz? Mas o meu dia está me causando desespero, mas o seu desespero que você está passando é maior do que o da cruz? Senhor, mas eu estou sentindo dor, mas a sua dor é maior do que aquela que a cruz gerou? Se a cruz é a ponte para a vida eterna e ela vai te exigir sacrifícios, então quer dizer que tudo que você está vivendo, quando você olha para a cruz, você vai dizer, vai valer a pena. Aí o Senhor me diz: sabe por que eu estou te dizendo isso? Sabe por que eu estou te dizendo? A sua dor é maior do que a da cruz? A sua humilhação é maior do que a da cruz? A sua aflição é maior do que a da cruz? Porque eu passei por isso. Mas sabe por que eu passei por isso? Porque eu nunca ouvi a voz do mundo. Eu sempre estava atento àquilo que o meu Pai estava dizendo. Então, quando você estiver atento àquilo que a voz do céu está falando com você, tudo que está acontecendo no mundo não diz respeito a você. Não tem por que você querer viver isso. Não tem por que eu querer viver uma aflição. Ah, mas eu estou aflito porque está acontecendo tal coisa. Mas quando o Senhor me diz: olha, para de olhar para isso e comece a olhar para a cruz, porque depois da cruz vem a vida eterna, e na vida eterna estas coisas não farão parte. Não tem parte, queridos. Dá para entender estas coisas? Dá para você entender porque Pedro deu essa resposta? Porque naquele momento Pedro estava entendendo o que o Senhor Jesus estava dizendo. Porque se ele ouvisse o que o Senhor estava dizendo, se ele visualizasse todo o sacrifício, todo o sofrimento de Jesus, ele iria sentir a mesma coisa que a multidão: desespero. Porque falar sobre vida eterna todo mundo quer, mas quando você começa a olhar a vida eterna, o que a vida eterna vai te produzir, é desesperador. Ninguém quer. Todo mundo quer ir embora. Todas as pessoas querem voltar para trás. Eu me lembro no começo da minha conversão, em 1900 e alguma coisa, para não falar a minha idade, quanto tempo faz que eu me converti. Pastor é 30 anos, então a conversão é um pouquinho mais. Eu ouvia muito falar sobre o Apocalipse. Chegou um tempo que eu não queria mais nem ler Apocalipse, de tão desesperador que era. Eu começava a tentar entender: eu vou ter que viver tudo isso? Eu vou ter que passar por tudo isso? Aí eu ficava esperando, e esquecendo que a minha vida já era um apocalipse.
Tem tanta gente preocupada com o Apocalipse que está esquecendo que ele já está vivendo um Apocalipse. A vida dele está tão destruída, tão desesperadora, que ele não está entendendo que o que ele já está vivendo é um Apocalipse. Então ele está preocupado. Aí se falou tanto disso, da volta de Jesus, da volta de Jesus. E aí Jesus não volta. Sabe o que aconteceu? A própria igreja caiu num escárnio, num descrédito. A própria igreja hoje já não acredita mais na volta de Jesus. Não a verdadeira, tá? Porque a verdadeira continua acreditando. Mas tem muito crente que a gente vai morrer. Como se a morte não fosse a volta de Jesus. Tem muita gente esperando Jesus voltar, mas antes de Jesus voltar vai demorar um pouquinho mais, então eu vou viver a minha vida. Aí o sujeito morre e esqueceu que Jesus já voltou para ele. Porque ele não vai voltar de novo, queridos. Tem muita gente que morreu esperando que Jesus ia voltar. A ele, Jesus já voltou. Se ele não se arrependeu e não viveu o que Jesus queria e o que estava escrito, já era. Como dizia lá no meu tempo de criança, já Elvis. Não é Elvis mais. Já era. Não vai voltar aqui. Quanto tempo mais precisa? Quanto tempo mais Jesus precisa para te convencer que você precisa viver exatamente no modelo que Jesus quer que você vive? Quantas páginas mais você vai precisar para ficar todo dia rasga uma página, escreve, rasga e pé? Se você rasgou uma página da sua vida e Jesus te deu mais uma página em branco, escreva as coisas certas. Não fique escrevendo a mesma história, porque a primeira já não deu certo, a segunda também não vai. Não insiste num caminho que Deus não quer, queridos. Tem muita gente insistindo numa coisa que Deus, nem o próprio Deus quer para ele. Não insista em algo que o próprio Deus não quer mais para você, querido. Ah, mas eu vou desistir do meu sonho. Não, não. Se o teu sonho não estiver em Deus, acredite. Se o teu sonho não estiver em Deus, ele é um pesadelo. Ele não é um sonho. Se o que eu sonhar não incluir Deus, se o que eu sonho Deus não estiver presente, é um pesadelo. Eu vou estar vivendo todo dia a mesma coisa, a mesma vida e perdendo tempo. E Deus não me fez para perder tempo e não te fez para perder tempo. Por isso nós precisamos entender isso. Você consegue entender isso? Você consegue nessa manhã priorizar Deus na sua vida? Entender que Deus é a prioridade da sua vida e que o resto é resto? Que você precisa ouvir o que o céu está te falando e não o que o seu coração, o seu desejo está falando? Querido, qualquer sonho que você tiver, qualquer coisa que você projetar para a sua vida, se Deus não estiver nela, pare. Você só vai perder tempo. E se é uma coisa que nós não temos mais é tempo. As coisas estão acontecendo muito rápido e vão acontecer cada vez mais, queridos. Muito rápido. Há uma aceleração do tempo. E isso é de Deus, queridos. Jesus disse isso. O Senhor disse que por conta do esfriamento, de esfriar o amor. Quem é que tem amor no coração hoje, queridos? A vida hoje parece que não tem mais nenhum sentido e nenhum valor para as pessoas. Pastor, mas o que o senhor está falando é besteira. Não é não, queridos.
Analise o que está acontecendo aí fora. O meu tempo de criança, as nossas brigas, o máximo que dava era uma paulada na perna. Eu me lembro que eu brigava, o murro não era assim, era assim. Lembra que a gente dava murro assim? Agora, que murro assim que faz estrago, Denis? Dá um murro assim, não sei se você vai falar, obrigado pelo tapa de carinho. Agora dá um murro assim para você ver. Aí foi passando-se o tempo, começaram a descobrir que existia a faca. Mas aí a faca que a gente pegava era aquele canivetinho assim, ó. Tirso lembra disso, né, Tirso? Tô andando armado. Aí puxava a arma, era um canivetinho assim que o pai usava para cascar fumo. Ó, o Denis deu risada, ele lembrou desse tempo. Falou do casca-fumo, ele lembrou do vô. Depois apareceu o Rambo, aí a faca cresceu um pouco mais. Aí o cara já andava com facão, né? Aí opa, era o Rambo. Amarrava um lenço na cabeça e puxava o facão. E hoje, queridos? Vocês já pararam para pensar a violência e o ódio que essas pessoas carregam hoje? Um tiro mata. Mas quando a pessoa pega aí hoje, você está vendo aí, quando o cara mata, quantas balas os caras resolvem? O cara levou 30 tiros. Precisa dar 30 tiros para matar uma pessoa? Ah, brigou lá, deu uma facada. Não, hoje é 25, 30 facadas. Picota. Isso mensura o tamanho de ira, ódio e raiva que as pessoas estão carregando dentro de si. É estas coisas que indicam que o amor se esfriou, que não tem mais amor entre irmão, entre família, não é nem com o vizinho, é irmão matando irmão, é parente matando parente, é o pai matando o filho, é o filho matando o pai. E o Senhor lá, há 2000 anos atrás, já sabia disso, e Ele disse, quando chegar lá no fim, eu vou acelerar o tempo, porque se eu não acelerar o tempo, vocês se acabam, vocês se autodestroem, já não vai ter mais quem matar, você vai se matar sozinho. Pensou o cara dar 40 facadas nele, para morrer? Porque não tem mais um para dar facada, então eu vou dar em mim mesmo. Isso faz parte, queridos. Por isso nós estamos num tempo que nós não podemos mais perder tempo. Diga para o irmão que está do teu lado, que de hoje em diante, a sua prioridade não seja você, não seja as suas coisas, mas que seja Deus. Porque se Deus não for prioridade para você, o céu nunca será. E não tem como você ir para o céu se você não priorizar o céu, querido. Tem muito crente se iludindo, vivendo tudo que quer viver, do jeito que quer. Deus não é prioridade, mas ele está ainda acreditando que ele vai para o céu. Coloque-se de pé. Dê um abraço aí em você mesmo. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e comece a priorizar Deus na sua vida, querido. Comece a tirar os seus projetos. Pastor, mas eu demorei tanto tempo para fazer esse projeto e agora o senhor está mandando eu jogar fora. Eu falei para você tirar, não falei para você rasgar. Priorize Deus. Ah, mas eu sonhei durante tantos anos que eu queria isso. Tire.
Só tire ele do lugar e do foco, querido. Coloque quem de direito no foco. Coloque Deus como prioridade. E estas coisas que você projetou e sonhou, elas vão acontecer, mas não do jeito que você planejou, do jeito que Deus planejou para você. E pode ter certeza, o jeito que Deus planejou para você vai ser muito melhor. Não foi muito melhor, Tirso, o jeito que Deus planejou para você, do que o jeito que você sonhou? Parece que até a cidade era mais linda do que você tinha pensado, né? Eu estou falando disso porque ele fez uma viagem recente. Ele não estava falando comigo, mas eu estava ouvindo. E ele falando da beleza da cidade em que ele estava. E ali ele falando, eu já imaginando, falando, meu Deus, vê como o Senhor é. Vê como Deus é poderoso. Ele chegou na igreja não tendo nem expectativa de que um dia ia viajar de avião, porque ele tinha até medo de viajar de avião. Olha para você ver o que Deus faz, hein? O cara quer ir para... Seu nome é? Seu nome? Como? Washington. O cara está querendo ir lá para a Europa e tem medo de andar de avião. Ele achou que ele ia nadando. Eu acho que ele falou assim, eu vou pôr 2 boinhas daquela de criança no braço e vou, ó. E aí Deus dá para ele. Um cara que tem medo de avião querendo ir para lá. Que a família dele está lá, a filha, os netos estão tudo lá. Chegou aqui um dia aí, ó, chorando aí, desesperado, que as filhas e os netos estavam lá. Planejando para ir viajar. Não sabia nem como. De repente ele começou a entender que Deus era prioridade na vida dele. Ele falou, Senhor, eu amo meus netos, eu amo a minha filha, está no meu coração, mas deixa eu viver o Senhor. E a hora que ele menos imaginou, ele já estava lá abraçando os netos. E aí estava lá agora está todo faceiro, dizendo, nossa, a cidade do Porto é linda. Queridos, é isso que Deus vai fazer na sua vida. Talvez a sua vida hoje está um caos. Talvez todos os seus projetos sejam projetos que você não tem nenhuma expectativa. Você diz assim, como que eu vou num lugar, se eu tenho até medo de andar de avião, como é que eu vou lá? Fica tranquilo, Deus vai colocar asa em você. Ou você não acredita que Deus pode te dar asa? Ou você ainda está acreditando que é o Red Bull que te dá asa? Então esse é o nosso Deus, queridos. Priorize Deus. Eu tenho 30 anos, não é de idade não, tá? É de ministério. E eu nunca imaginei, queridos, eu sempre quis viver o que eu estou vivendo hoje. Mas eu não tinha encontrado a porta. E quando você não encontra a porta, você só dá cabeçada. Eu dei muita cabeçada. Talvez é por isso que eu tenho esse cabeção. A cabeça quadrada. Minha esposa fala que eu tenho cabeça quadrada. Eu acho que é de tanta cabeçada que eu dei na vida. Mas aí quando você prioriza Deus, você começa a viver as coisas que você imaginava viver. Mas que aquela imaginação hoje é uma realidade. Amém? Viva. Viva. Tenha paz no teu coração. O mundo não tem paz para te dar. Quem tem paz para te dar é o céu. Paizinho querido e santo, derrama sobre nós, Senhor, dessa tua abundante graça. Senhor, que nesta manhã, não de palavras, não apenas de expectativas, não apenas de convencimento, Senhor, mas, ó Deus, de atitude, de fé, de obediência, que hoje se torne o Senhor a prioridade da nossa vida, Senhor.
Meu Deus, eu não quero te priorizar só porque o Senhor nos deu uma palavra de prioridade. Eu quero te priorizar porque o Senhor é a prioridade, Senhor, neste lugar e na nossa vida. Em nome de Jesus, papai, eu te peço, abençoa a vida desses meus irmãos. Derrama a tua abundante graça na casa deles, no lar deles, na família deles. Senhor, que tu seja a prioridade deles hoje, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Quero ser o teu altar. Oh, papai, obrigado, papai. Eu quero ser um lugar onde você gosta. Priorize Deus na sua vida, meu irmão. Eu quero ser. Priorize Deus, diga para Ele, fala: Senhor, eu quero ser o teu me ajuda. altar. Se você não consegue priorizar a Deus, peça ajuda a Ele. Eu quero ser um lugar. Se você ainda está dentro de você com atitudes de quem quer conquistar, eu quero dizer que nenhuma conquista você terá se você não priorizar Deus na sua vida. Quero ser o teu altar. Toda a sua conquista está ligada ao Senhor, meu irmão. Um lugar. Oh, meu Senhor, muito obrigado, meu Pai. Onde você gosta. Muito obrigado, Senhor, por nos dar isso, Senhor. Obrigado por nos dar esse entendimento. Obrigado por nos dar essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por ouvir isso e por aprender isso do Senhor. Meu Deus, o Senhor é a prioridade da minha vida, Senhor. Obrigado, meu Deus. Amém, queridos. Eu quero ser um lugar onde você Toca, gosta Senhor. de estar. Queridos, há uma unção neste lugar. Eu estou sentindo tanto. Ser tua casa favorita. Quero ser Sim, o teu Pai, altar. faz o que o Senhor precisa fazer nesse lugar, nesta manhã. Encontre em mim, Faz, Senhor. Deus, algo de valor. Faz, Senhor. Quero atrair tua presença. Oh, tua misericórdia, Rei Oh, meu Deus. de Israel. Enche o templo com sua glória. Restaura a casa caída de Davi. Para que os povos saibam que há Deus Aleluia, em Jesus. Israel. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Eu quero ser. Washington, faça para mim cá você. Vem cá, traz sua esposa também. Você gosta de estar. A gente não costuma fazer isso, Quero principalmente ser quando tua os visitantes casa vêm. favorita. Mas eu estou querendo terminar o culto e Deus não deixa. Eu não sei o que está acontecendo. Foi você que chamou ele para vir na igreja? Então, mas para estar aqui foi você que convidou ele. Falou, vamos lá, eu quero lá. Ou foi você que convidou? Foi você que convidou ela? Amém. Eu não sei qual é o motivo. Mas Deus tem algo para você. Eu não sei o que você está pedindo para Deus. Eu não sei o que você quer, aonde você quer chegar. Mas Deus está falando ao seu respeito. O Senhor está dizendo, priorize Ele. Sabe aquelas coisas que têm muita importância para você?
Elas vão continuar tendo importância, não vão deixar. Mas elas nunca vão ser mais importantes do que Deus. Eu vou te contar algo que o Espírito está falando no meu coração, que eu falei para minha esposa essa semana. Eu jogo biribol, não sei se vocês sabem o que é isso, mas eu jogo. E eu gosto, biribol é vôlei dentro d'água, para entender. E eu jogo, eu gosto muito. E esses dias eu falando com ela, e eu falei para ela assim, não, eu não vou hoje. Ela falou, o quê? Você vai deixar o biribol para ficar comigo? E naquele momento eu dei uma resposta para ela. Não foi uma resposta elaborada. Foi uma resposta daquilo que eu vivo. Eu disse, eu gosto muito do biribol. E ela sabe disso. Quem me conhece sabe. Eu até já falei para ela que se tivesse a semana inteira, eu ia a semana inteira. Que nem homem quando gosta de jogar bola. Eu como não gosto de jogar bola, não posso jogar bola, eu jogo biribol. Mas eu disse para ela assim, eu já te falei, e você vai entender a partir de agora. Deus é prioridade na minha vida. Mas depois de Deus, é você. Eu amo as outras coisas. Mas aquilo que eu amo não pode ser a prioridade. Aquilo que eu gosto não pode ser prioridade. A prioridade é aquilo que Deus quer. Então priorize Deus. Eu sei que tem algumas coisas talvez que sejam importantes, que você goste. Talvez você está querendo muito. Muito mesmo. Eu vejo isso no seu coração. Existem algumas coisas que você está querendo muito. Talvez você esteja buscando muito e às vezes parece que vai acontecer e não acontece. Parece que vai e você vai buscar e aquilo. Mas priorize Deus. E estas coisas irão acontecer. Amém? Fecha os teus olhos. Liberdade está nesse Pai querido e santo, em nome de Jesus, com misericórdia toca eles agora. e graça. Obrigado pela vida deles. Obrigado por o Senhor ter trazido eles aqui nesta manhã. Somos livres. Faça algo realmente, Senhor, poderoso na vida deles. Jesus reina nesse Mostra que o Senhor está aqui neste lugar, Pai. com Através da vida deles, Pai, aquilo que o Senhor tem para eles. Que desse dia em diante, Senhor, todas as coisas podem até ser importantes, mas não são prioridades mais. Que eles priorizem agora o Senhor. E depois as outras coisas virão, Senhor. Com excelência, com honra, com graça. Meu Deus, toca a vida dela agora. Senhor, aquilo que tem vindo sobre ela, aquilo que o Senhor tem para ela, Senhor, que ela alcance agora, que ela olhe agora, que ela comece a ver agora, aquilo que talvez não era palpável, agora ela sinta nas mãos, que seja palpável agora, que ela consiga tocar agora, Deus. Eu sei, Pai, que o Senhor está colocando uma decisão muito forte no coração dela. Que ela está decidindo priorizar o Senhor, uma coisa que talvez ela imaginava, mas que ela nunca viveu, mas que agora ela está entendendo o que é isso. Ela está entendendo, Pai, ela está sentindo no espírito dela que o Senhor é a prioridade dela agora. E que deste dia em diante, tudo aquilo que ela tem buscado no Senhor, ela vai alcançar. Não tenha medo, não tenha medo. Isso mesmo, põe a mão nela, era para você mesmo. Coloque a mão sobre o ombro dela, eu acho. Isso. O Senhor tinha dito que era para você colocar a mão sobre o ombro dela. Pode colocar. É Deus nesse lugar. É Deus nesse lugar. Receba, receba, não tenha medo. Aquilo que o Senhor disse que era teu, é teu. E ninguém vai colocar a mão. Ninguém vai tocar.
verdade. O Senhor já tinha te falado isso. O Senhor já tinha te dado isso. Com misericórdia E algumas pessoas talvez estiveram tentando te desestimular, dizendo para você que não era e fazendo você acreditar que não era. Mas o Senhor está dizendo que é e que vai ser. Vai ser. Receba. Receba. Receba no teu espírito agora. Receba no teu espírito agora. Em nome de Jesus. Fluindo sobre nós. Somos livres. Sente o toque do Espírito Santo. Como você nunca teve medo, não tem agora. Sinta o toque. Sinta esse toque. Sinta esse toque. Misericórdia e graça fluindo sobre nós. Aleluia. Amém, queridos. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos encerrar o culto dessa manhã totalmente agradecidos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. E desse dia em diante, a minha prioridade e a sua prioridade é Deus, queridos. O seu trabalho, os seus negócios, os seus sonhos, os seus projetos vão existir, vão continuar existindo, mas eles não serão mais prioridades. Como eu disse no começo, como eu disse para o irmão ontem, você vai continuar sendo você. Continue sendo você, porque você é você. Só melhore você. Só seja melhor. Deixa Deus te melhorar. Mas continua sendo o Antônio, continua sendo o Washington. Só seja melhor. Deixa Deus te melhorar. Amém? Amém? Amém, Gi? Continua sendo a Gi. Continua sendo essa Gi que você é. Você vai ser, não vai ter como mudar. Só melhor. Amém? Glória a Deus. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, segura na tua mão. Paizinho querido e santo, nós abençoamos agora os dízimos, as ofertas nesta manhã. Que o Senhor abençoe agora a casa, a vida deles. Que o Senhor libere os recursos necessários para cada um deles, Pai. Que o Senhor nos envie o recurso necessário para fazer aquilo que tem que ser feito na tua casa, na tua obra, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, pode trazer e colocar aqui. Você que vai fazer pelo Pix da igreja, está aqui, tem aí atrás da cadeira também. Amém? Glória a Deus, nós vamos encerrar o culto desta manhã. Glória a Deus. Adore o Senhor. Outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Amor é melhor Amém. que a própria vida. Glória a Deus. Teu amor é Que o amor de melhor Deus que a Pai, própria vida. que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe e vão em paz, no nome de Jesus. Teu amor é melhor que a própria vida.